Fala pessoal, Gabi aqui começando mais um episódio do podcast Justo Agora e hoje faço uma parceria inédita para falar de um tema inédito, um assunto inédito. Estou aqui com Alexandre Mota, do grupo InRise, para gravar sobre marketing jurídico, um tema muito interessante, né, que tem total relação com todos os assuntos que eu venho trazendo aqui no podcast, né? Então, não tenho nenhum episódio remotamente, né, parecido com esse. E é com muito prazer que eu recebo o Alexandre aqui para a gente fazer a primeira parceria, né, para falar desse tema, um tema que é muito interessante, né? E tem vários assuntos aqui ligados ao direito também, muita coisa legal para a gente explorar. Mas desde já quero deixar aqui meu agradecimento, né, pela parceria, pela oportunidade, né, de bater um papo sobre esse tema. Tenho certeza de que teremos aí um episódio muito completo, né, cheio de ideias para trazer aqui para as pessoas. É um tema que, sem dúvida, desperta, né, a curiosidade, e eu acho que muita gente não sabe como é que funciona, especialmente aí, né, no ramo do direito. A gente vai conversar bastante sobre isso, o que que pode, o que que não pode, e as redes sociais também, que tem um papel tão crucial na vida da gente, né, hoje em dia. Então, só tenho a agradecer, né, pela parceria, pela oportunidade. E um tema muito bacana, né, muito dinâmico, né, então seja bem-vindo, Alexandre, né, que seja a primeira aí de muitas parcerias, né? Então, muito, muito bem-vindo, né? Diz um oi aí para o pessoal. Legal. Obrigado, Gabriela, pelo convite que você me fez para a gente falar um pouquinho de marketing jurídico, né? Obrigado por estar aqui no seu podcast, que o pessoal comenta muito, qualidade lá em cima, né? Então, obrigado dessa oportunidade de poder levar o marketing jurídico real para o pessoal que está te assistindo, né? E a ideia é essa, a ideia é a gente bater um papo aí sobre marketing jurídico, principalmente o marketing jurídico atual, ético, né? A gente sabe que hoje no mercado tem muita gente aí que fala que é marketing jurídico, mas não é na realidade. Então, explorar um pouquinho essas novas vertentes aí, falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mundo jurídico voltado aí para o marketing. Então, agradeço muito, viu? Com certeza, né? Eu que agradeço, né, o contato, né, o reconhecimento, né, do meu trabalho. É sempre muito bacana, né, fazer parcerias com todos vocês, né? Aliás, todos que já passaram por aqui, os que ainda vão passar também, né, que contribuem. E a gente sempre fala, né, que o objetivo é informar, é ajudar as pessoas, né? E um tema que, embora não seja do direito, né, propriamente dito, né, a gente vai falar de um instituto jurídico, né? É um tema que está totalmente relacionado e de grande importância, né? De grande importância. E se vocês estiverem chegando aqui pelo Alexandre, né? Claro, não deixem de seguir o podcast, o @ Justo Agora Podcast, lá no Instagram, onde eu tenho as informações sobre os convidados, bibliografia, os episódios anteriores também, né? Eu tenho tido a felicidade de receber pessoas incríveis aqui para fazer parcerias incríveis, né? Então, não deixem de conferir. Mas, né, se vocês não conhecem ainda o Alexandre, o trabalho dele, claro, a gente vai fazer, né, toda uma divulgação depois, vai ter a foto dele lá no perfil, né? Quem me segue já sabe. Tem a foto no perfil, vai ter o arroba e tudo, mas eu vou deixar aqui a apresentação dele. Ele é sócio fundador do grupo InRise, especialista em marketing jurídico ético, autor de diversas obras sobre gestão e marketing na advocacia, apresentador do programa Conversa Legal e palestrante nacional pela OAB, né? Então, um convidado, né, com um grande gabarito aqui para falar do tema, né, vem estudando, vem falando sobre isso há muito tempo. E, de fato, a gente tem que entender, né, eu queria chamar a atenção para um ponto específico da sua fala, que a gente precisa pensar o que que pode e o que que não pode, né? A gente já estuda na faculdade, inclusive é uma das matérias que a gente vai, né, na temida OAB, a gente estuda o código de ética, né, que é, claro, importantíssimo, e lá nós temos algumas restrições, né? Algumas questões referentes ao marketing, enfim, como o advogado deve se portar ali nas redes sociais e tudo. E eu acho que hoje em dia é um tema muito desafiador, porque a gente não está falando, né? A advocacia ela é uma profissão muito tradicional, se é que a gente pode colocar assim, né? Uma profissão clássica, no sentido de que hoje em dia nós temos muitas profissões novas, né? Que há pouco tempo atrás eram inimagináveis, né? E quando a gente pensa no direito, o direito é uma profissão mais clássica, né? Então a gente tem os rituais, a gente tem os prazos, o processo. Ah, tudo bem, tem o processo eletrônico, tem muita coisa que está mudando, mas, via de regra, é uma profissão formal, né, que tem os formalismos ali, a forma de fazer, como é que eu vou recorrer, como é que eu vou peticionar.
E quando a gente encontra as redes sociais, é um ambiente informal, né? Claramente informal, em que há muita troca de informação, há muito post, né? Falando sobre um monte de coisa. O Justo Agora, inclusive, né? Um canal aí de conteúdo jurídico, de produção de conteúdo jurídico, em que eu trago diversos temas, né? Então a gente tem que transformar também a forma como a gente divulga o direito, como a gente entende o direito, para poder passar para clientes e ouvintes e tudo, pessoas que não são da área, né? Então a gente tem que transformar isso para que fique mais palatável. Mas aí que a gente encontra essa barreira, né? A gente encontra essa barreira, essas questões éticas, né? E eu queria saber de você, num primeiro momento, para a gente introduzir o tema, como é que a gente pode compatibilizar essa necessidade de produção de conteúdo, que ela existe, né? Você, enquanto profissional, e você trabalhando com isso sabe muito bem, a gente precisa produzir o conteúdo, a gente precisa estar ali presente, né? Então, como que a gente compatibiliza essa produção de conteúdo, essa necessidade, até para a gente se inserir no mercado, né? Com a questão ética? Eu queria saber, num primeiro momento, a gente vai aqui mergulhar mesmo no tema, mas se existe alguma coisa que você gostaria de destacar aqui para introduzir para os ouvintes. Perfeito. Você sabe que uma coisa que eu sempre repito, tanto para os meus clientes quanto nas palestras, enfim, para o mercado geral, é que não existe marketing jurídico bem feito se a gente não criar conteúdo, tá? Então, aquele advogado que está sempre no copia e cola, no simplesmente repostando coisa de outros e tal, tudo ok, não tem problema nenhum. Só que ele acaba ficando para trás mesmo. Por quê? Porque ele não tem a criação, né? Aquela intuição, aquele estudo em cima dos casos da área dele, né? Então eu sempre falo que você gerar artigos, videoartigos, comentários próprios, né? Sempre em cima das atualidades aí de mercado, é uma das melhores maneiras de você fazer o marketing. Então não existe restrição nenhuma, nenhuma mesmo, em qualquer esfera do marketing jurídico, se você simplesmente levar informação para o seu cliente, levar informação para o seu público-alvo, tá? Então não existe nenhum tipo de problema se você fizer isso. O problema está quando a pessoa não quer levar só informação, ele quer vender a carreira, quer vender o escritório dele. Aí ele começa a ter algum tipo de problema. Então a gente sempre fala o seguinte: às vezes você está falando um tema muito legal, está criando um vídeo ali, né? Está falando um tema super legal e o pessoal está gostando e tal. No final do vídeo você chega e fala assim: se tiver mais informações, me liga, marca uma reunião comigo, a gente vai. Pronto, o cara estragou. Por quê? Porque ele quer vender o escritório e não simplesmente levar a informação ao mercado. Mas para todo mundo que está escutando, a melhor maneira de fazer marketing jurídico nas redes sociais é levar a informação para o seu público-alvo. Mas não aquela informação chata, aquela. Não, segundo o artigo 12 da. Não sei que lá. Tem que ser mastigado para o seu público-alvo, que em 99% dos casos é um público leigo, né? Então, levando informação relevante para esse público e tenha certeza, se você está levando informação relevante de uso dele, que tira alguma dor que ele está sentindo no momento, ele vai voltar para você. Você não precisa nem vender o escritório, nem vender sua carreira, ele vai acabar voltando para você, porque ele identificou no seu perfil o cara que pode solucionar os problemas dele, pode tirar a dor dele que ele está sentindo no momento. Então, a princípio, sem entrar em detalhes, a princípio as redes sociais deveriam ser trabalhadas com isso. Criação de conteúdo próprio, solucionando as dores do cliente. Exatamente, né? E essa questão autoral também é muito importante. A gente vive na era da inteligência artificial, né, também, e uma era em que a originalidade acaba que ganha muito peso também, né? E então você Sim. produzir o seu conteúdo, você informar. E isso que você disse é muito interessante, né? Muito legal da gente destacar, porque eu recebo muitas pessoas aqui, né? Amigos, enfim, de muitos anos, da faculdade, pós-graduação e tudo. E a gente sempre comenta que é um desafio traduzir o direito, né? Porque tem o tal do juridiquês, e não é, a gente não está exagerando aqui, né? Mas tem Exato. alguns dispositivos, né, de códigos que já são muito antigos e a redação é confusa, né? Até para gente. Você tem que parar, ler com calma, né? Então, se aquilo não fica minimamente interessante, no sentido de despertar a curiosidade da pessoa e de realmente ajudar, né, de socorrer,
Então, algumas áreas, né, vêm à mente, por exemplo, o direito do consumidor, né, que é muito dinâmico, todo mundo já passou por alguma situação ou vai passar, né, um problema ali com uma mercadoria e tudo. Você produzir um conteúdo que traduza o direito e que aproxime, né, o direito daquilo que é o objetivo maior, né, que a pessoa entenda aquilo que ela pode fazer naquela situação. Isso vai ajudar bastante, né? Então, eu acho que ser original, ser autoral, né, autor das postagens, tem uma certa dose de criatividade, por que não, né? Eu gosto muito Sim. aqui de explicar através de exemplos, eu acho que não tem maneira melhor da gente explicar alguma coisa, né? Então não adianta nada a gente ficar aqui explicando como é que acontece a sucessão, por exemplo, né? Uma sucessão, que é um exemplo complexo, né? Uma situação tão complexa para a gente, inclusive, né? Para os advogados, é muito difícil explicar sem dar um exemplo, né? Então você vai ficar aí perdido. Então fica aí a dica, né? Que é o que a gente busca fazer aqui, né? No Justo Agora, informar, né? Vocês. Então fica aí, num primeiro momento, esse destaque. E sabe, Gabriela, uma das coisas que o pessoal que cresce nas redes sociais faz, além dessa tradução, né, do juridiquês aí para uma linguagem leiga, é gerar curiosidade. Isso eu acho legal Sim, também. Então, o que que acontece? Eu tenho uma amiga que ela é advogada criminalista. E é muito difícil você fazer marketing para criminalista, né? Se você matar alguém, você me contrata e tal, né? Mas o que que ela faz? Ela gera uma curiosidade no sentido de pegar os detalhes da vida dela. Então ela faz postagem assim, 5 coisas que eu aprendi na faculdade que não se referem na realidade da vida. 5 coisas que os presos podem levar para dentro da cadeia. Ela cria uma curiosidade, você gosta de ver os vídeos dela, entendeu? E ela tem ali, acho que 400 mil seguidores, justamente porque ela foi fomentando essa curiosidade de sempre querer ver os vídeos dela. Então, acho que é um ângulo também muito importante para ser percebido aí nas postagens. é. E complementando, né, essa sua fala, a gente vive, muita gente chama, né, a economia da atenção, né? Uhum. Então é aquilo que desperta a sua atenção, a sua curiosidade. A gente tem tantas opções, né? É série, é filme, é esporte para ver, uma porção de música, uma porção de jogo, de tudo. Se você não gostar daquela postagem, daquele conteúdo, você tem outros, né? A pessoa sai, se desliga daquilo com uma facilidade tremenda, né? Só um toque ali na tela já muda, já viu outro vídeo, já acabou, né? Exato. Então, essa questão de despertar a curiosidade, né? Inclusive, a gente, antes do episódio começar, a gente conversava sobre um clickbait, né? Para a gente deixar Uhum. aqui, né? Uma isca aí para vocês ouvintes quererem saber mais sobre esse assunto, que pergunta que a gente poderia destacar, e é justamente isso, né? A curiosidade, você ser autêntico, você despertar isso, essa necessidade aí da pessoa clicar e dela querer saber mais, você deixar aquele gostinho, você quer saber mais, né? De você querer saber mais. Mas avançando aqui um pouquinho nas nossas ideias, você já comentou um pouquinho, né, o que seria o marketing jurídico. É difícil a gente conceituar marketing, né, porque é tão amplo, né, tão amplo. Mas o que seria assim o alvo, né, do marketing jurídico? E quais são as técnicas, alguma técnica que você poderia destacar? Você já falou que uma produção de conteúdo ali voltada para informação seria um caminho legal, mas existe alguma técnica, alguma abordagem, né, para dependendo do que a pessoa, né, por exemplo, você falou direito penal, poxa, o direito penal é difícil, né? Às vezes tem gente que não quer nem saber, né, não se interessa muito, né? Uma parte do direito que é muito dura, muito complicada, né? Então, existe alguma abordagem específica, aí, dependendo da área? Existe alguma técnica mesmo, propriamente dita, quando a gente pensa em marketing jurídico, na sua carreira? O que você tem observado? O que você poderia trazer aqui para a gente? Perfeito. Você sabe, Gabriela, que hoje no mercado, se você olhar todas as pessoas que falam que são especialistas em marketing jurídico, que falam que fazem marketing jurídico, e você avaliar, na verdade, elas vendem uma parte do marketing jurídico. Então, até para definir o que é marketing jurídico, que você perguntou, o marketing jurídico são todas as ações. Na verdade, o marketing jurídico é o guarda-chuva. Embaixo dela tem várias ações. Então, o marketing jurídico, na verdade, é um planejamento. Ele não é só fazer as redes sociais, né? Ele não é só
uma assessoria de imprensa, ele não é só uma criação de material, ele é o conjunto dessas ferramentas. Hoje a gente tem mais de 60 ferramentas possíveis dentro desse guarda-chuva aí do marketing jurídico, pensadas, né? Então, ok, eu estou no plano A e quero chegar no plano B. O que eu preciso fazer? Quais as ferramentas que eu preciso colocar em prática? Qual o formato que cada uma dessas ações vai tomar e como cada ação vai ajudar a outra, como cada ferramenta vai ajudar a outra. Isso num período pensado, né? Então, sei lá, em um ano a gente vai criar um planejamento de começo, meio e fim para chegar nesse objetivo B que a gente está colocando. Isso é marketing jurídico. Então, quando o cara fala assim, o cara entende de marketing digital e fala marketing digital é igual marketing jurídico, ele está enganando a advocacia. Né? Se eu sou um cara que faz folders e sites para advocacia e falo que aquilo é marketing jurídico, ele está enganando a advocacia. Então hoje eu vejo muito isso. O cara quer se vender como marketing jurídico completo, mas ele só sabe trabalhar um bracinho ali. Então já fica um alerta aí para o pessoal que está te assistindo, está nos assistindo aqui, sobre essa diferença, tá? Marketing jurídico é marketing jurídico completo, parrudo ali, de pensamento, começo, meio e fim, tá? E hoje, na verdade, você falou das técnicas, né? Isso é uma outra coisa que a gente critica um pouco do mercado, né? Então o pessoal vende muito e-book, muita mentoria, vamos fazer uma mentoria aqui para 50 advogados e tal. Mas a verdade é, cada um dessas pessoas, ele tem um objetivo diferente, tem um patamar diferente, tem um perfil diferente. Como que você vai vender um e-book falando que aquela é a solução para os problemas, se cada um tem um ângulo diferente ali de abordagem? Então, eu comecei em Rise em 2002 e eu nunca criei um plano de ação pensado que fosse igual ao outro, justamente porque cada um tem características diferentes dos outros, objetivos diferentes, né? Atuações diferentes e tal. Uma coisa é você fazer um plano de marketing para um criminalista, que nem a gente brincou aqui. Outra coisa é você fazer para um tributarista que quer empresas milionárias. São planos completamente diferentes. Como um e-book ou uma mentoria para geral ali vai dar o direcionamento necessário, né? Então isso é um alerta que eu faço aí tanto aqui no nosso papo, quanto nas palestras que eu dou, né? A gente, inclusive, está criando agora uma mentoria dentro da própria OAB, uma mentoria real, onde eu vou lá na OAB, as pessoas vêm com os problemas e eu dou direcionamentos individualizados para cada uma delas, né? Justamente porque eu analiso ali na hora e vou dar, ó, é melhor você fazer isso, isso e isso. Agora, só para finalizar aqui essa pergunta, tá? Uma coisa que todos erram, é você, todos não, estou generalizando, mas é um erro muito comum, é querer fazer a fase prospectiva, que o pessoal sempre quer ganhar novos clientes, sem pensar numa fase estrutural antes. Ou seja, o cara às vezes não tem site, não tem rede social, não tem folder, não tem newsletter, não tem nada, e quer prospectar. O que ele faz? Ele cutuca o mercado, né, entre aspas, brincando, cutuca o mercado em alguma ação prospectiva, as pessoas vão investigar onde ele está, qual é o patamar dele, o que ele já fez, quais as dores que ele está sanando do mercado, não veem nada e perdem, e aí esse cara perde a prospecção por não ter uma imagem definida no mercado. Eu chamo isso de blindagem institucional. Quando você tem o seu logotipo, o seu site, o seu folder, sua newsletter, suas redes sociais, todas interligadas aí para criar uma imagem única, né? Então isso acontece bastante. A pessoa quer prospectar, mas não tem uma imagem solidificada para aquele público-alvo, direcionada para aquele público-alvo. Então esses são alguns detalhezinhos aí que eu venho enfrentando aí há mais de 23 anos aí no mercado. É uma experiência, né? E aliás, tem sido, né? Já está sendo. É muito interessante, né, conversar com você, trocar essa ideia, porque abre mesmo, né, a nossa cabeça. E é muito legal esse ponto que você trouxe, pelo seguinte, eu acho que a vida hoje em dia, né, e óbvio, a gente está falando de marketing aqui jurídico, mas o timing das coisas é muito rápido, é muito acelerado, né? Então é natural que a pessoa queira comprar uma solução, né? Então, isso que você falou, uma mentoria, por exemplo, alguma coisa que vai te tirar ali, né, do zero. Mas a gente tem que ter esse cuidado de saber que cada situação é única, né? Então, dependendo aí do público-alvo, né, que é
um outro assunto, né, que eu queria trazer aqui, que é um dos tópicos aqui que a gente separou também para conversar. Então, as suas necessidades, o seu público, aquilo que você busca, é muito importante que você tenha essa parte estrutural, a gente não sai do nada, né? E aqui eu tenho um pouco de lugar de fala com o próprio podcast, né, acompanhando aqui o crescimento e a rede, né, de pessoas que os colaboradores, parceiros, né, do podcast que vêm, que gravam os episódios, que fazem divulgação, né, de livros, de teses, de tudo. Não é do dia para a noite, né, que a gente consegue fazer isso, produzir o conteúdo. Não vou estalar o dedo e resolver, né? Não vou comprar um curso e aí no dia seguinte já está tudo certo, né? A vida, muitas vezes, é um grande trabalho de formiguinha, né? E a gente tem Exato. um pouco de dificuldade, é natural, né? Quem não quer, né, comprar uma solução, o Alexandre vai me vender a solução para o meu negócio, né? E vai dar tudo certo e esperamos que seja assim, mas que a gente tenha o conteúdo, que a gente tenha essa parte aí de estruturar, de saber, até de você se entender dentro do mercado, o que que você é, o que que você representa, qual é o tipo ali, né? O direito, então, tem milhões de áreas, milhões de vertentes, então para que você se enxergue, você se entenda ali, até para que você possa, né, se consolidar. E aí sim você ter essa fase aí de prospecção, né? Então é muito, muito oportuno, né, a sua fala, porque eu acho que a vida é muito acelerada, então todo mundo quer tudo para ontem. Então, ó, ele vai me vender o curso, ele vai me vender a mentoria, ele vai resolver todos os meus problemas, todas as situações aqui que surgirem. E a gente sabe que, especialmente quando se trata do direito, né, os meus amigos, pessoal que escuta, né, mas vai acontecer isso, Gabi? Ai, gente, depende, né? Já já lá vem ela dizer que depende. Mas depende mesmo. A gente não pode bater o martelo, não. São raríssimas as situações de direito, né? Que a gente bate o martelo, não, prescreveu, aí acabou, tudo bem, né? Não pode mais fazer nada. Mas é raro, né? É raro. Então é muito interessante, né? Esse seu ponto, né? Você pontuar, porque eu acho que as pessoas estão em busca de soluções. Então, olha, eu tô com um problema aqui, ele vai resolver. Ele vai fazer o meu marketing e vai ser sempre desse jeito, e a gente só encaixa aqui e, ó, é isso, né? Já arrumei aqui tudo que eu poderia fazer e é isso, né? Resolvi. E na verdade isso é uma coisa construída, trabalhada, inclusive para quem, né, quem adquire mentorias e tudo. Quem se propõe a fazer isso, né, são passos que você segue, né? Não é do dia para a noite, você vai trabalhando, produzindo um conteúdo, gravando um episódio, né? Esse aqui é o 96º episódio, né, que eu tô gravando aqui, 96 episódios. Então não é do dia para a noite, né? Eu tô aqui, né, para para falar para vocês, né, quase 100 episódios aqui do Justo Agora. Então não é de fato do dia para a noite, né? Então excelente ponto aqui que você trouxe. Mas falando um pouquinho, né, e aprofundando mais ainda, né? Eu falei há pouco tempo, né, do público-alvo, a questão do público-alvo. E quando a gente pensa em direito, é bastante interessante, inclusive pensando no justo agora, né? Nós temos muitas pessoas, né, advogados, enfim, colegas, pessoas que vieram através, né, de outros colegas, de parceiros e tudo, mas tem as pessoas que se interessam pelos assuntos, mas que não são da área, que precisam aí de uma ajuda, né, para entender essa tradução, né, que a gente faz, para poder passar a informação para eles. Então, como é que a pessoa pode identificar, né, o público-alvo dela? Para fazer efetivamente esse marketing e conseguir implementar, né? A gente já passou por algumas estratégias, né, que a pessoa pode ter, quais são os resultados que essa pessoa, né, deve esperar? Você acha que a pessoa ela já deve vir com uma meta, um objetivo pré-definido, ou então ela constrói a base e aí as questões, né? Às vezes surgem questões, ou então um caminho ali, eu não estava esperando que aquele tipo de post fosse ter aquela repercussão, e isso aconteceu, eu mudo de rota, ou eu sigo, né, sempre um caminho. Então, são questões interessantes da gente trazer também, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, você vai seguir esse padrão e você vai, né? Vai toda a vida. Mas às vezes tem outras oportunidades, outros formatos que acabaram, né, dando certo, e aí a gente compatibiliza também. O que que você poderia falar para a gente sobre isso? Tá. Essa coisa do público-alvo, por incrível que pareça, muita gente ainda não entendeu. Então você vê ali postagens jogando para tudo quanto é lado, né? Menos um foco estabelecido aí dentro do escritório. Então, para você fazer um marketing certeiro, né? Você precisa ter esse norte, eu falo que é um norte prospectivo, né? Para quem que a gente está fazendo? Então, eu sempre brinco que o escritório precisa responder aí 4 perguntas, né?
como eu faço a advocacia, para quem eu faço a advocacia, onde eu faço a advocacia, né? E qual que é o meu diferencial ali dentro desse trabalho que eu, né, executo. Se você conseguir responder essas perguntas, primeiro que você está se entendendo cada vez mais, né? E aí, automaticamente, você cria esse norte prospectivo, né? Porque a gente queria, na verdade, qual que é o resultado dessas perguntas? É você ter um público-alvo delimitado. Ah, então eu quero, se eu fosse trabalhar pessoa jurídica, né? Então eu quero empresas aqui de, sei lá, alimentícia, têxtil, né? Então dou um nicho ali da prospecção com este tamanho, da área XPTO, né? Então você está começando a dar características para esse povo, né? Para esse público-alvo, que é onde você vai trabalhar, né? Então hoje a gente tem o público-alvo, que é aquela massa que a gente quer, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, e depois, dentro disso, a gente extrai o que a gente chama de persona, que aí seria um exemplo desse público-alvo, né? Então, eu quero o Olavo. O Olavo, ele é dono de uma empresa de transportes que trabalha aqui em São Caetano e o faturamento dele é entre isso e isso por mês, né? Ele tem um ticket médio aí para ajudar para trabalhar a advocacia de X por mês. Então a gente cria características para dar um direcionamento. E aí sim, e só aí, na verdade, que a gente começa o nosso marketing. A gente sempre vai falar com o Olavo, a gente sempre está focando a atividade que a gente vai criar para o Olavo, entendeu? E as pessoas não pensam nisso, elas pensam, infelizmente, ainda muito naquelas coisas de trends, de coisas que está todo mundo fazendo. Bom, se está todo mundo fazendo, eu vou fazer aqui também, vou ter o mesmo resultado. Ok, você teve um resultado bonitinho ali, mas o seu público-alvo viu isso. E pior, eles viram como uma solução para os problemas dele. Se não foi isso, você teve um sucesso parcial, na verdade, né? Porque todo mundo viu, ok, gostou, mas isso não se tornou dinheiro para você, né? Que é o que a maioria das pessoas pensa. Vou fazer as postagens, vou fazer o meu marketing para gerar novos clientes e ter um faturamento muito maior, né? E então esse direcionamento é extremamente importante e as pessoas acabam não pensando, principalmente o jovem advogado, né? O jovem advogado ele passa ali 4, 5, 6 anos simplesmente fazendo coisas aleatórias. Ele nunca pensou em criar um direcionamento para o marketing. Eu vejo isso bastante, tanto que agora a gente está na comissão aí da Jovem Advocacia aqui de São Paulo, justamente para dar um direcionamento para esse pessoal, ajudando eles ali a entender e classificar o seu público-alvo. Mas é mais ou menos isso, direcionamento. Essa é a palavra-chave aí do marketing. Um direcionamento, né? Você ter ali, você ter pelo menos uma noção mínima de onde você pretende chegar, né? E é legal você falar também das trends, né? Porque isso hoje em dia é o que mais aparece, né? Viralizou, né? Tá todo mundo comentando aquele caso. Às vezes você tem, por exemplo, o objetivo de trabalhar com direito do consumidor, né? Por exemplo, mas é uma questão de penal, uma questão de tributário. E você, será que você tem que se forçar, né? Falar daquilo, gravar É, sobre aquilo, comentar, né? Às vezes não faz sentido. Então, você ter essa leitura, você ter esse objetivo, você entender, né? Se entender, e volta um pouquinho, é o que a gente comentava antes, para que o marketing possa surtir efeitos, né? Porque é impossível você falar de direito. Aí você fala do quê? Você advoga, né? Eu até estava comentando com uma amiga outro dia, né? E ela dizendo, a gente tem que escolher uma área, né? Você tem que escolher uma área para fazer uma pós, para se especializar. Você não vai saber de tudo, é impossível, né? Ninguém poderia ter a pretensão de saber de tudo, absolutamente tudo. e Especialmente você sabe, pensando no direito, né? né? E você sabe, Gabriela, que o mercado não é bobo. O mercado já aprendeu a selecionar os melhores advogados, né? Então, isso que você falou é muito relevante, dar o direcionamento, saber que área que você quer estudar, né? Se aprimorar, para não abraçar o mundo. E aí entra uma coisa que eu sempre falo que é a matemática da advocacia, né? Então, você entra no site do cara, tem 2 profissionais apenas no escritório e 15, 20 áreas de atuação. O mercado interpreta aquilo como copia e cola, porque você não vai saber estudar 15, 20 áreas do direito, né? No dia a dia, com a evolução do direito mesmo. Então, esse exemplo que você deu é muito, muito interessante.
E dando mais um exemplo em cima do que você falou agora, batendo esse papo aí, é, veja, você lembra quando saiu o Will Smith deu aquele tapa no Sim, Oscar? sim. Aquilo viralizou, né? Viralizou muito, entendeu? Então todo mundo queria pegar um pouquinho de carona nesta notícia, certo? Então fazia muito sentido para quem, né, os criminalistas ali, né, fazer uma análise jurídica, ok. Só que eu vi um monte de tributaristas fazendo uma análise em cima do incidente, o que não diz nada para o público-alvo deles, entendeu? O público-alvo deles não tem interesse na análise em cima de um tapa que aconteceu no Oscar, para ele não tem relevância nenhuma. Então é um exemplo clássico aí do que você falou, de saber o que você está falando para o seu público-alvo. Você ter a consciência, né, de que, ó, isso aqui é o meu trabalho, né? Eu sou advogada de direito consumidor, de direito do trabalho, né? E assim sucessivamente. Então é muito necessário, né? Não é nenhuma questão só da gente direcionar o marketing, mas a gente entender mesmo, né? Quem nós somos, né? Enfim. E aquilo que pretendemos fazer, né? Onde queremos chegar e tudo. Então, dito isso tudo, né, eu acho que os ouvintes já podem, né, ficar com excelentes noções, assim, né, o que que pode, o que que não pode, né, a importância de você ser original, não só no tipo de conteúdo que você produz, né, de você traduzir ali o direito, de você ensinar mesmo o tema, informar sobre o tema, mas de você também entender aquilo que você representa, aquilo que você quer, né, o tipo de lugar aonde você pretende chegar, né? Então isso é muito importante. E eu queria aqui, né, que você trouxesse, aí você pode escolher, né, alguma situação que você já tenha visto, né? Você tem comentado aqui de várias situações, vários erros, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? Mas por uma falta de conhecimento, né, de informação, enfim, sobre essa questão, né, do marketing, mas para esses problemas que a gente abordou, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está começando, você mencionou os jovens advogados, uma pessoa que está começando, uma pessoa que de repente ainda não definiu o que que ela quer buscar, ainda está experimentando aí diferentes áreas, ou então uma pessoa que de repente não sabe como que ela vai produzir esse conteúdo mais palatável, não sabe o formato, se ela vai fazer vídeo, se ela vai fazer um formato diferente, né? Post, assim, tipo carrossel, como a gente diz, né? Vários posts e tudo. O que que você poderia apresentar aqui? Eu sei que a palavra solução é forte, né? Porque a gente já falou anteriormente que não tem a solução mágica, né? Mas para essas questões, assim, para aquela pessoa que ainda não se decidiu ou que não sabe a maneira, né? Como que ela vai produzir aquele conteúdo, você teria alguma informação aqui para trazer? Há alguma dica ou de repente alguma situação que você já vivenciou, que você explica, né? E você, claro, né, há muitos anos trabalhando com isso, o que que você tem observado e o que que você poderia destacar aqui para gente? Perfeito. Olha, o que é importante a gente entender no marketing? Que o marketing é rotina, ele não são ações pontuais. Então, quando você pensa em fazer marketing, não é só fazer uma vez, é fazer sempre, né? É mais a resiliência que está forçando o marketing a te trazer resultado do que uma ação pontual ali que vai acontecer uma vez só e achar que já achou o ouro ali com uma ação, tá? Então, para esse pessoal que ainda não tem essa rotina, é preciso a gente implementar, mesmo que seja num período um pouquinho mais extenso, mas implementar. Então, se você não tem a rotina ainda, pelo menos uma vez por mês, escreva um artigo, ponha no papel mesmo, né? O primeiro vai ficar ruim, depois o segundo vai ficar um pouquinho melhor e tal. Você pode converter esse mesmo artigo escrito num vídeo artigo, eu chamo de vídeo artigo, que é você virar a câmera para você e gravar ali, mesmo de um jeito amador, mas pelo menos você está colocando a sua palavra nas redes sociais, o que você está achando daquele determinado ponto. Óbvio, o que você vai gravar hoje e daqui a 5 anos você vai olhar para trás, você vai falar, nossa, que horrível o que eu fiz. Mas se você não tivesse dado esse primeiro passo, 5 anos depois você estaria do mesmo jeito, né? Então eu sempre incentivo as pessoas, principalmente o jovem advogado, a dar a cara para bater, fazer a coisa acontecer, né? Então você não tem uma das ferramentas do marketing interessante é você palestrar, né? Você está numa associação, por exemplo, na frente de vários clientes prospectivos falando sobre um assunto interessante.
Então, esse é o futuro, né? Mas hoje, você está começando, você nunca palestrou, lógico que você vai ter medo, né? Então, comece de pouquinho em pouquinho, né? Às vezes em reuniões de condomínio, às vezes numa reunião ali na própria OAB, que tem menos gente e tal, mas começando a se informar, começando a, né, dar a cara para bater, entendendo, pisando ali nos primeiros passos daquelas determinadas ferramentas, tá? Isso é o primeiro ponto que eu sempre resguardo aí para as pessoas. O segundo é que quem não sabe de marketing jurídico, diferente aí de quando eu era uma pessoa de comunicação dentro do escritório de advocacia, você tem a internet inteirinha ao seu favor. É só procurar que você acha. Qualquer coisa. Hoje a gente tem mais de 60 ferramentas. Qualquer uma dessas ferramentas, se você colocar e falar no YouTube, no Google, como fazer determinado assunto, ele vai te dar uma lista de coisas. O próprio chat GPT está aí para dar direcionamentos, tá? Fazer resumos aí para as pessoas. Então, esse estudo de marketing jurídico é extremamente importante para entender o que está acontecendo, leituras das coisas que estão acontecendo, né? Então, isso é muito importante. Esse estudo que você tem à sua mão, você precisa operacionalizar. Então, só desses dois pontos que eu comentei, você já vai ver que as pessoas precisam resguardar um tempo para falar de marketing. Não é que nem você falou, um marketing, né? Marketing mágico ali que a gente estava brincando. Não existe isso. Existe você parar. Então tá. Então, sei lá, toda quarta-feira à noite eu vou parar para estudar marketing, para implementar na prática aí uma ação de marketing, gravar um vídeo, escrever um artigo, ir numa palestra, estudar. Eu palestro muito nas OABs do mundo, do mundo inteiro, não, do Brasil inteiro. Mas, e tô lá, levando informação para o pessoal, informando passo a passo, e você vê muito advogado, tanto né, o jovem advogado, quanto advogados mais experientes, querendo esses primeiros passos. Então eu dou a palestra e depois eu fico esperando as perguntas. E aí o cara vai lá, Alexandre, minha situação é 1, 2, 3 e 4, o que eu deveria fazer? E aí você dá um direcionamento. Mas o cara teve que sair da casa dele, ir na palestra, me escutar e dar um direcionamento. O cara que fica na casa dele assistindo o jogo realmente não vai evoluir, né? É isso que eu falo, dá a cara para bater, tá? Então esses são os direcionamentos que eu sempre falo que as pessoas precisam ter vontade de fazer marketing jurídico e entender que não existe caminho mágico, não existe atalho para o marketing. O marketing é muito mais potente do que as pessoas acreditam que seja hoje com essas coisas de venda de e-book, mentoria com 200 advogados, isso não existe. Eu acho assim, né, eu estava te escutando e pensando muito com quando eu comecei, né? Porque eu sou uma pessoa tímida, assim, para as câmeras, né, para as telas, enfim, nas redes sociais, de um modo geral, e eu tive muita dificuldade, né, e até você entender, né, como é que funciona o podcast, como é que você vai produzir o conteúdo, né, e você vai amadurecendo, como eu falei, né, já o episódio número 96, né, então a gente, e volto naquilo que eu tinha dito antes, das coisas acontecerem do dia para a noite, né, então se você não se esforçar, não tiver esse direcionamento, você sentar, você separar um tempo, né, que era uma coisa que eu não fazia antes, né, para você postar, para você fazer um roteiro, né, todos os episódios aqui, né, os ouvintes que já me escutam há anos, né, e felizmente eu tenho, né, ouvintes já de anos, as pessoas sabem que os episódios são roteirizados e que cada roteiro, né, tem um tema específico e que tem as artes específicas, né, para bibliografia, para poder postar, para poder divulgar, para poder fazer as marcações, né, e são coisas desconhecidas no início, né? A gente tem, é claro, dificuldade, você tem que pensar como é que é o formato do episódio, o que que vai funcionar, né? E isso é tudo gradativo, né? Tudo acontece gradativamente, então é fruto de um esforço, sim, né? Da pessoa sentar, isso aqui de repente para uma pessoa funciona bem um carrossel, né? Ela faz a arte ali bonitinha, para ela funciona. Outras pessoas preferem fazer comentários em vídeo, preferem, né? Legendar ali o vídeo, o pessoal legenda também. Então, você entender até a maneira que funciona melhor para você fazer o seu Sim, próprio marketing, né? E eu acho que começar, né? Claro, assim, você vai achar que poderia ter sido melhor, né? Que a gravação, não, mas não ficou muito boa, a qualidade não tá boa. E aí a gente vai, né, adquirindo, né, o microfone, né, por exemplo, vai aprendendo onde é que fica melhor e vai fazendo, mas o importante é fazer, né? Você ter essa iniciativa e eu acho que, né, de novo, retomando tudo que a gente tem falado aqui no episódio,
A gente quer o bolo pronto, né? A gente não quer comprar os ingredientes, não quer tentar cozinhar para ver se vai ficar gostoso, né? A gente já quer acertar de primeiro e ter ali o bolo, né, do MasterChef na nossa frente, e a vida não é assim, o marketing não é assim, né? O direito não é assim. E é aquilo que Exato. você fala também da constância, né? De você fazer constantemente. Não adianta a gente produzir uma avalanche de conteúdo e colocar tudo numa única semana, num único dia. A gente sabe que tem a questão do algoritmo também, então que a gente precisa de uma periodicidade aí para as postagens. Então, vou colocar um pouquinho essa semana, vou depois colocar o link de novo, daqui a 2 dias eu relembro. E assim você vai montando e vai se entendendo, né? E não é um processo automático, né? Eu acho que isso tudo que você falou, as pessoas estão vendendo soluções e quem não quer comprar, né? Quem não quer? Você tá, Alexandre tem a solução para o problema que você está enfrentando, né? Então, a gente quer comprar soluções, a gente quer comprar facilidades, as pessoas vendem também facilidades que não existem, né? Não tem atalho, né? Como você falou, não tem atalho. Ah, mas qual é o atalho? Qual é o segredo da rapidez? Não tem, não há rapidez, né? Para que você se Exato. consolide, para que você saiba o tipo de conteúdo para produzir, você não vai fazer isso numa sentada, né? Aqui, já sentei, já escrevi, já fiz o roteiro aqui, já terminei, agora já é isso, acabou. Não, gente, é um processo, né? Um processo longo, que E, requer e, aí, né, muito cuidado, né? Muita calma, muito pensamento, né? Tem que queimar a mufa, né? Como a gente diz, né? Para o negócio andar, né? Senão fica difícil. e mais que isso, né? Você está investindo em você. Esse tempo não é para os outros, é Sim, de fato. sua evolução. Então, é uma coisa que você vai olhar 5, 10 anos para frente e falar: eu criei esse escritório do zero, né? Eu tenho um super orgulho de ter criado uma empresa em 2002 e hoje ele está super ativa e está, né, emprega pessoas, é honesta, leva informação para o mercado. Então, é uma coisa que, se eu não tivesse parado de fazer as coisas aleatórias que eu fazia e focado na minha empresa, trabalhasse duro ali no passado para que a coisa acontecesse, não viraria. Então as pessoas precisam entender que é uma construção de imagem, é uma construção de carreira que elas estão investindo. Né? E é difícil, é duro, mas não é impossível. Né? As pessoas, hoje, eu percebo que as pessoas desistem muito fácil. Sim. Né? Aconteceu ali qualquer imprevisto, o post que ela fez não viralizou, então não dá certo, então deixa para lá. E não é bem assim, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. E de novo, trazendo minha experiência, né? Tem alguns episódios que eu penso, nossa, esse episódio aqui é tão técnico, né? Não sei se as pessoas vão gostar, né? O pessoal que não é da área, e o pessoal clica, assiste, comenta, né? E até me surpreende, assim, nossa. O pessoal Uhum. gostou, né? O pessoal tá gostando de direito previdenciário, né? Quem diria? É que até os alunos às vezes fogem na faculdade de tributário, né? Não gostam, ou de penal, é um tema que você acha que de repente não vai ser tão, né? Palatável, como a gente dizia lá atrás, funciona muito bem e vice-versa também. Às vezes você acha, não, isso aqui é um tema que com certeza, né, o pessoal vai gostar, e as pessoas não curtem tanto, né, não vão atrás daquele tema, né, da maneira como você achou que iria. Não quer dizer que o conteúdo seja ruim ou que deu tudo errado, né? As pessoas, a gente tem uma tendência, né, isso é do ser humano, né, mas de ver, tem 99 coisas certas e uma errada, a gente foca no que deu errado, já vem aquela desmotivação de não dá, não é para mim, não vai dar certo. Todos já passamos por isso, né? Ou passaremos ainda. Mas não se sintam desencorajados, né? Porque produzindo conteúdo eu vejo isso, né? Então, em primeira mão, né? Tem momentos, feriado, emendou o feriado, aí o pessoal deixa, né? Clica menos. E é É, normal, né? É normal. Esse ano tá cheio de feriado, né? A gente sabe muito bem, eu fiz até uns ajustes aí no calendário, justamente por causa disso. Então tem estratégias, né? E o segredo é você ter a constância, né? E ressaltando a sua fala, você está produzindo conteúdo para você, né? Claro que você tem ali, a gente tem um objetivo, mas você olhar para o seu trabalho, você olhar ali a arte do seu post, ou então o artigo que você escreveu, aquilo que você produziu, você fala, poxa, que bacana, né? E aquela pessoa ali comentou, né? Às vezes eu recebo comentários, né, de alunos, nossa, é o tema do meu TCC, usei sua indicação bibliográfica, né? Muito obrigada, né? Dá um feedback legal, né? E aquilo uhum. ali, poxa, que legal, né? Que legal que eu estou produzindo aqui o conteúdo, que eu estou fazendo essa informação, né? Trazendo aqui o conteúdo.
e que essa pessoa pôde aproveitar e que eu agreguei, né, de alguma forma, e que aí ela comprou um livro, adquiriu ali o livro que ela não conhecia, ou então leu ali um recurso especial, né, do STJ que ampliou a cabeça dela, né, sobre aquele tema, né, pegou uma indicação minha e eu quero mais é isso, né, que as pessoas levem aí para frente, né, as indicações, enfim, para que sempre possam agregar o conteúdo. Então é muito por aí, né? Você é o próprio destinatário, né, imediato ali do conteúdo que você produz. Os outros acabam que, né, vêm com um networking mesmo, né, uma rede ali, né, de pessoas, de tudo. Então é bastante interessante, né, esse tema. E eu queria, enfim, né, agradecer muitíssimo a sua participação, né, um tema que passa, né, muito aqui pelo que eu faço no podcast também, né, um tema desafiador. E a gente falava lá atrás da dificuldade que né, porque a gente tem o código de ética, a gente tem as questões que a gente precisa observar, mas ao mesmo tempo a urgência e o caráter de imediatismo, né, de agora, agora, agora da rede social que você tem que postar, você tem que aparecer, você tem que consolidar o seu nome, né, fazer o seu nome, né, como as pessoas dizem, e o que seria, né, o marketing jurídico, a abordagem, né, falamos aí da questão do público-alvo, dos objetivos, né, então um episódio super completo, né, não poderia ser diferente, né, com tantos anos de experiência que você tem. Eu só tenho a agradecer, né, por esse episódio, espero que venham outros, né, que tenhamos outras oportunidades de entrar em contato novamente, de gravar mais episódios, e foi um prazer, né, foi um prazer bater esse papo com você. Eu acho que isso aqui, né, é o começo de uma mudança de mentalidade, né, de uma virada de chave, porque o direito, eu sempre falo isso aqui, eu fico repetitivo pra caramba, né, mas acompanha a sociedade, o direito acompanha a sociedade, né, e nós estamos na era das redes, da postagem, do trend, né, que viralizou, né, e Exato, aí o direito, ele tá aqui agora, né, com isso tudo acontecendo. Então, muito exato. obrigada, né, pelo episódio, pelos esclarecimentos aqui, né, foi excelente de receber. Fico à disposição, né, claro, né, espero que possamos gravar novamente. E queria deixar esse espaço para você, né, não sei se você tem mais alguma reflexão, alguma consideração, algo que você gostaria de trazer aqui para as pessoas, para deixar como mensagem. A gente pode deixar também perguntas, já vamos pensar em uma pergunta para deixar aí para o pessoal responder na enquete, né, que vai divulgar o episódio. Mas enfim, né, o espaço é seu. Muito obrigada. Perfeito. Então, Gabriela, eu que te agradeço aí pelo convite, desse papo que a gente está batendo aí. Lógico, se a gente fosse falar de marketing, a gente vai ficar às 8 horas aqui falando de marketing e ainda não E, conseguimos. e não íamos conseguir chegar a lugar agora. Exato, é muita coisa para falar. Então, quero te agradecer, quero te dar os parabéns aí pelo super podcast que todo mundo comenta, qualidade lá em cima, que nem eu comentei anteriormente. Então, parabéns aí pelo projeto. Aguardamos aí o centésimo episódio. Sim. Parabéns. Poucos podcasts evoluem tanto, né, como o seu. Então, parabéns aí por levar informação para o mercado, isso é importante. A gente precisa de pessoas que levem informação ao advogado hoje. Então, parabéns para você. E eu quero deixar aqui como última reflexão, né? Eu vejo muitas palestras falando de marketing jurídico, e eles falam assim: a advocacia mudou, precisamos fazer outras coisas. E eu sempre bato de frente um pouquinho com essa informação, porque a advocacia não mudou, a advocacia evoluiu, né? Mudou, parece que o passado do marketing jurídico deve ser ignorado, né? Agora evoluiu não, você agrega o passado, que é importantíssimo, com novas tecnologias, com novos caminhos que estão surgindo. Então, na minha visão, a advocacia ela evoluiu em termos de marketing jurídico, incorporando o passado, que a gente não pode esquecer, com as ferramentas novas do futuro. Então, fica essa reflexão aí para o pessoal, tá bom? Muito obrigada, né? Eu só tenho a agradecer, enfim, pela parceria, né? Pelos elogios aí ao podcast, né? Muito legal, né? Quando alguém te procura, né? Enfim, entra em contato, né? Tive interesse, né? Encontrei seu perfil, né? Eu lembro da primeira vez que isso aconteceu, né? E continua, né? Sendo ótimo, então, ter esse reconhecimento. E saber, né, que o podcast está alcançando pessoas, que a gente está conseguindo fazer essa rede, passar as informações, né, isso não tem preço, né? É o conteúdo que a gente produz para a gente, né? Como Exato. você falava. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente evolui, o direito ele evolui, né? Eu trago vários temas aqui, que são temas, e os meus amigos até brincam, né? Você só traz tema que não tem solução, que não está no código, né? Que ninguém decidiu ainda sobre isso.
Porque são os desafios, então o direito está sempre evoluindo, tem sempre uma pergunta nova, mas e se, ainda mais direito das famílias, né, que é uma das minhas áreas, né, preferidas, enfim, sou pós-graduada e tudo, então são muitos desafios mesmo, né, várias situações novas que surgem, e o direito vai evoluindo e o marketing também, né, então o Isso aí. direito ele precisa, né, ele precisa estar acompanhando isso tudo, é uma condição aí, né, para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho, né? Então ficam aqui as recomendações, né, do Alexandre, como eu disse lá no início do episódio, né, a primeira parceria dele, a gente vai deixar um post, né, vai ter um post com as informações, né, o perfil dele, o trabalho dele para divulgar, né, aqui o arroba dele profissional, para quem não conhecia, né, para quem estiver chegando aqui no podcast, não conheceu o Alexandre, a gente vai fazer esse post. Vamos deixar as recomendações, né, também, tudo que a gente falou aqui no episódio. E deixem suas perguntas, né? Não deixem de participar. De repente, Alexandre, a gente consegue, a gente abre uma caixinha, né? A gente abre uma caixinha, né, para o Sim, pessoal também interagir, sim. aí para o pessoal das redes sociais, né, fazer essa parte da interação. Eu gosto sempre de deixar uma enquete ou uma caixinha, né? Então, eu acho que é muito interessante para que a gente consiga também essa interação. Deixem suas sugestões também para que o Alexandre volte, né, aqui a participar, né, conosco. Ele é um especialista aí nesse tema, né, tem uma ampla experiência, com certeza. Eu acho que no futuro a gente ainda vai, né, colocar aqui uma inteligência artificial também, né? Vamos ver para onde isso vai. Exato. Eu brinco que os episódios aqui, eles vêm todos com prazo de validade, né? Por vários motivos, né? Porque o direito toda hora revoga alguma coisa, publica, né? Tem uma nova lei, o Exato. STF, né, se pronunciou sobre o tema, e aí vai, né? Já gravei. Alguns episódios aqui já caíram, né? Já tiveram que ser regravados. E acho que esse corre um risco sério também de ter que ser atualizado, né? Porque no futuro não sabemos, né, como vai ser, obviamente. Exato. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada aos ouvintes, né, quem estiver chegando até aqui. Pelo Alexandre, não deixem de seguir o perfil do Justo Agora lá no Instagram para terem as atualizações, né? Agradeço muito quem ficou até aqui, quem nos acompanhou, né? Espero que vocês tenham gostado do tema, da proposta de falar sobre marketing, né? Alexandre também, seja muito bem-vindo ao Justo Agora, né? Se você entrar lá na página do podcast, no Spotify, no Instagram, você vai ver que tem muita gente, né? Todos os convidados voltam, né? Gravam mais de um episódio, né? Então o pessoal, né, já fica aí com a cadeirinha cativa para falar desse tema, né? Então bem-vindo e que venham muitos outros. Então é Com isso, certeza. ouvintes, né? Alexandre, muito obrigada para quem ficou até aqui e nos vemos no próximo episódio. Isso aí, obrigado, gente. Um abraço.